Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. O anúncio dizia 250 mil euros. O comprador tinha dinheiro para a entrada e a prestação parecia caber no orçamento. Mesmo assim, quando chegou a hora de preparar as chaves, faltavam quase 18 mil euros. Onde é que esse dinheiro desapareceu? Ele não desapareceu, Carles. Estava espalhado por parcelas que quase nunca aparecem juntas no anúncio. Impostos, custos do crédito, escritura, seguros, uma obra urgente e as despesas da mudança. O erro foi tratar o preço da casa como se fosse o orçamento da compra. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, vai descobrir o que quase ninguém lhe explica antes de assinar. Se quer comprar com mais segurança e menos risco, fique desse lado. Marta, hoje eu quero montar essa conta com você. Não uma conta perfeita para todos os compradores, mas um mapa que a pessoa consiga preencher antes de fazer uma proposta ou entregar um sinal. Essa é a diferença importante. Nós precisamos separar 3 coisas: o preço anunciado, o dinheiro que tem de estar disponível no início e o custo total para a compra continuar sustentável depois da assinatura. São números relacionados, mas não são o mesmo número. Vamos colocar isso no papel. Peguemos um imóvel hipotético de 250 mil euros. Quanto o comprador precisa considerar além do anúncio? Vou usar valores apenas ilustrativos, porque IMT, imposto do selo, crédito e outros custos variam conforme o imóvel, a finalidade, o município e o perfil do comprador. Suponha uma entrada de 50 mil euros. Depois, numa simulação de trabalho, acrescente 7 mil euros para IMT, 2 mil para imposto do selo, 1.000 para escritura, registros e documentos, 1.500 para avaliação e despesas do crédito. Só aí já temos 61.500 euros, sem contar a vida depois da assinatura. Exatamente. Acrescente, por exemplo, 600 euros para seguros iniciais, 1.500 para mudança e ligações, 6.000 para pintura e reparações já identificadas e 8.000 de reserva para imprevistos. Nesse cenário ilustrativo, o comprador precisaria de cerca de 77.600 euros entre o início da operação e a instalação na casa. Ou seja, não é correto dizer, tenho 50 mil para entrada, então consigo comprar uma casa de 250 mil. Não é suficiente concluir isso. É preciso saber quanto sobra depois da entrada e dos custos obrigatórios. Se todo o dinheiro disponível for consumido no CPCV e na escritura, a primeira avaria, a obra urgente ou uma redução temporária da renda já vira uma emergência. E ainda há diferença entre o que é obrigatório, o que é provável e o que pode acontecer. Parece simples, mas como você sugere organizar isso sem transformar a compra numa planilha impossível? Use uma folha com 3 colunas. Na primeira, obrigatório, preço, sinal, impostos, escritura, registros e custos do crédito que já estejam confirmados. Na segunda, provável, seguros, condomínio inicial, mudança, pintura, móveis essenciais e reparações que você já consegue identificar. Na terceira, imprevisto, problemas descobertos depois, aumentos de orçamento e aquilo que ainda não tem um valor fechado. Mas muita gente pergunta, qual é a percentagem certa para reserva? A resposta honesta é que não existe uma percentagem universal. Uma casa antiga, com instalações por atualizar, não pode ser tratada como um imóvel novo e pronto para morar. Em vez de escolher um número mágico,
peça orçamentos para os riscos que já conhece e depois acrescente uma margem que não destrua a sua segurança financeira. Então a reserva começa pelos problemas concretos, não pelo otimismo. Isso, e deve existir antes do CPCV, não apenas depois de a pessoa receber as chaves. O CPCV compromete dinheiro e tempo. Antes de assinar, você precisa saber o que é certo, o que é provável e o que ainda está escondido. Vamos testar esse método comparando dois imóveis. Um custa 240 mil euros, está habitável e precisa apenas de pintura. O outro custa 235 mil, mas precisa de cozinha, janelas, instalação elétrica e uma intervenção no banheiro. À primeira vista, o segundo parece mais interessante, porque custa 5 mil euros menos. Mas imagine que as obras somem 25 mil euros e que ainda exista uma reserva de 5 mil. O imóvel de 235 mil passa a exigir 265 mil antes de estar pronto. A diferença não é de 5 mil a seu favor, é de 25 mil contra você. Então os 5 mil euros de diferença eram uma distração. E uma distração, cara, se a cozinha e as janelas forem urgentes. Além disso, a obra pode precisar ser paga antes de a casa estar confortável, enquanto o financiamento segue outra lógica. Por isso, compare o custo para ocupar e manter o imóvel no primeiro ano, não apenas o valor do anúncio ou o preço por metro quadrado. E como o comprador se protege quando o mediador ou o vendedor diz, são só mais alguns milhares? Ele pode responder sem confronto, preciso desse valor discriminado e confirmado por escrito antes de decidir. Depois deve perguntar, qual é exatamente o valor do sinal? Quais despesas ficam a cargo de cada parte? Existem cotas de condomínio em atraso? Há obras aprovadas? O que está incluído na venda? E existe alguma pendência registral ou documental? No crédito, eu acrescentaria mais algumas. A avaliação bancária está confirmada? Os seguros foram incluídos na simulação? Existem despesas de abertura, registro da hipoteca ou outros encargos? E a prestação apresentada considera o custo completo ou apenas a parcela mais atraente? E tudo o que for decisivo deve ser comparado com documentos e propostas formais. Uma conversa simpática pode ajudar, mas não substitui uma confirmação verificável. Os valores do exemplo precisam ser recalculados para o caso concreto com fontes oficiais e profissionais habilitados. Antes de entregar o sinal, faça também o teste mais desconfortável. Se a obra ficar mais cara, se surgir uma despesa inesperada ou se a renda diminuir por algum tempo, a compra ainda se sustenta? Se a compra só funciona no cenário perfeito, talvez ela não esteja pronta para você. O objetivo não é eliminar todo o risco, é conhecer o custo total, preservar uma margem e decidir com tempo, antes de transformar uma surpresa previsível numa crise. Vamos fechar com a sequência que você pode repetir hoje. Preço do imóvel, dinheiro necessário no início, custos do crédito, despesas para ocupar a casa e reserva para imprevistos. Tudo na mesma folha, separado entre obrigatório, provável e imprevisto. E compare imóveis pelo custo total do primeiro ano. Não deixe que uma prestação confortável esconda uma entrada impossível, uma obra urgente ou a ausência de qualquer reserva. Esse mapa serve para preparar perguntas e comparar cenários. Não substitui uma análise fiscal, jurídica ou financeira individual. Se esta conversa ajudou você a olhar para a compra com mais clareza, subscreva o podcast e compartilhe o episódio com alguém que esteja procurando casa. Peça o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português e conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas. Eles ajudam você a fazer perguntas melhores, verificar cada etapa e proteger o seu orçamento. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Menos impulso, mais método, mais proteção. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. Comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria.
Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro. E lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.